Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Tá bom. Eu sou baixinho. Bom, sejam todos bem-vindos. Bem-vindos também aqueles que nos veem agora pelas mídias digitais. E antes vamos dar aí o recado da casa, que é bastante importante que nós tenhamos em mente, em que nós devemos desligar o celular, veja se no bolso ou na bolsa ele está ligado, porque sempre na hora que a gente imagina que ele não vai ligar, ele liga. E é importante a gente também ressaltar que a gente está numa época de calor, tomar cuidado com as vestimentas que a gente vem ao recinto. É um recinto de oração, é um recinto de respeito, a gente tem que tomar esses devidos cuidados. É importante também a gente falar das cestas básicas, das nossas assistidas. Nós temos uma média de 350 cestas básicas que a gente fornece mensalmente para as famílias que são assistidas aqui da casa. Então é importante, se tiver algum mantimento, pode trazer ou até fazer a contribuição diretamente na livraria, sempre mencionando que o objetivo é a cesta básica. Nós temos ainda a evangelização infantil, que é bastante importante para aquelas pessoas que podem frequentar aos domingos, trazer os seus filhos, aí dos 0 aos 16 anos, eles serão muito bem recebidos, terão uma instrução já da doutrina, e o que é importante, o pai assiste o trabalho das 9 às 10, enquanto a criança, nesse período, está recebendo uma instrução evangélica, já aprendendo um pouco a respeito da doutrina. Então, as inscrições ainda estão abertas, é só vir pessoalmente e trazer as crianças um pouco antes das 9. E lembrando que nós temos, iniciou na semana passada, mas a primeira aula de fato é sábado que vem, do ciclo básico do Espiritismo. E o ciclo básico do Espiritismo é um curso que tem a duração de 4 meses. 4 meses é um ensinamento bastante superficial, mas o suficiente para que nós possamos entender um pouco da doutrina. Às vezes nós viemos ao Paz e Amor para buscar o passe, para buscar aquele acolhimento fraterno, mas nos desperta o interesse da doutrina. Então, nada melhor do que um curso de 4 meses, todos os sábados, das 2 às 3 horas da tarde, é só chegar e se inscrever na sala do andar intermediário, na sala Cianinha. Então, nós estamos aguardando vocês. Muito bem, indo agora para a nossa programação da noite. Então, nós temos a leitura do Evangelho, a leitura da mensagem e a prece inicial, com o nosso companheiro Sérgio Rosa. Nós teremos a vibração do passe, mais a prece de encerramento, pelo nosso amigo Adilson Zanardo. E teremos a palestra pelo Ronaldo dos Santos, também trabalhador da casa, nosso amigo, que ele trará para nós a parábola do semeador. E é um assunto extremamente importante, traz muito entendimento a respeito dos ensinamentos de Jesus. Então, que tenhamos aí um bom trabalho e possamos aproveitar bem a palestra de hoje. Boa noite a todos. Minutos de Sabedoria. Carlos Torres Pastorino.
Deus está em toda parte ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado. Nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a sua voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim, poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Capítulo 17, Sede perfeitos. Parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco, onde se sentou todo o povo, estando à margem. Ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando desta maneira: aquele que semeia saiu a semear, e, enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 9. Cadê? Põe uma luzinha aqui. Põe uma luzinha aqui. Deus de infinita bondade, dignai-vos abrandar a amargura da situação dos que sofrem, se assim for da vossa vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos peço assistência para as suas aflições. Se nos seus próprios benefícios elas podem ser diminuídas, fazei-lhes compreenderem que elas são necessárias aos seus adiantamentos. Dai-lhes a confiança em Deus e no futuro, que as tornarão menos amargas. Dai-lhes também a força de não sucumbir ao desespero, e que lhes faria perder os benefícios e tornariam suas situações futuras ainda mais penosas. Revertei o meu pensamento para eles, e que assim eu possa ajudá-los a sustentar a coragem necessária. Uma boa noite. Eu peço a proteção dos amigos espirituais para sermos um bom instrumento na mensagem da noite.
Agradeço o nosso dirigente, que está de férias, o Domingos, pelo convite, a Juliana pelo apoio. Uma saudação fraterna, Tadeu, nossa equipe, todos aqui presentes, os que nos acompanham pelas mídias digitais. A proposta dessa noite é a gente falar um pouquinho sobre essa parábola do semeador e relacionar, trazer algumas reflexões a respeito do dever, da virtude, de superiores e inferiores e sobre a perfeição. São itens que fazem parte do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Sede Perfeitos. E começando, o que representam essas sementes? As sementes são os ensinamentos do Cristo plantados nos nossos corações. E será que estamos sendo receptivos? E Jesus falou para nós, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ele quer que sejamos moralmente melhores, que as sementes da Boa Nova possam germinar e dar bons frutos. Mas Ele entende o momento que cada um vive e respeita o livre-arbítrio. A parábola que foi lida, o trecho da parábola que foi lida pelo Sérgio, nos traz que as sementes que caem à beira do caminho e os pássaros comem, simbolizam os ensinamentos que são trazidos e cujos ouvintes não dão a mínima atenção. Elas rapidamente se desvanecem no ar. O solo rochoso, no qual algumas sementes caíram, representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem, rápida e impulsivamente a recebe com alegria. Mas pela falta da raiz, isso dura pouco tempo. Logo que surge a aflição ou alguma perseguição por causa da mensagem, essa pessoa se ofende e as abandona. Existem também aquelas pessoas que ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas impedem que a aceite, tornando-as infrutífera. Essa é aquela que foi semeada entre os espinhos. E, por fim, é aquela desejada, aquela semente que foi semeada em bom solo, que representa aquele indivíduo que ouve e atende à mensagem, fazendo-a germinar e dar bons frutos. E nesse convite de Jesus, que deseja a nossa evolução moral, vamos pensar um pouco. Será que aquela briga com o meu irmão, que hoje nós não nos falamos, será que eu não posso trazer esses ensinamentos do Cristo para essa situação? Então vamos falar agora sobre o dever. Lembremos do dever, que é a nossa obrigação moral. Primeiro consigo mesmo e depois com o nosso próximo. O dever é a lei da vida. Ele é muito difícil de se cumprir, porque ele é contrário aos prazeres. E uma frase muito interessante é aquela que o dever começa principalmente no ponto em que ameaças a felicidade ou a tranquilidade do próximo, nem mais nem menos. Igualmente, e já pegando essa reflexão da briga com o meu irmão, será que não é meu dever de olhar melhor para essa situação, porque talvez eu tenha mais conhecimento dos ensinamentos do Cristo do que ele, e a quem muito é dado, muito será cobrado? Virtude. Sem esquecermos da virtude no seu grau mais elevado.
abrangendo o conjunto de todas as qualidades essenciais do homem de bem. Ser bom, ser caridoso, ser trabalhador, sóbrio. Mas o Evangelho faz um alerta sobre um sentimento que precisamos manter afastados: o orgulho, que é a maior chaga da humanidade, porque ela é totalmente contrário aos ensinamentos do Cristo, pois com o orgulho não conseguimos olhar verdadeiramente para o nosso irmão. Portanto, se temos o ensinamento do Cristo, entendemos que é o nosso dever olhar um pouco mais para esta questão, precisamos focar nas nossas virtudes e tomarmos cuidados com o orgulho. E aí, colocando esse exemplo da briga com o meu irmão, pensando nas virtudes e tomando cuidado com esse orgulho, eu não posso dar o primeiro passo e chamá-lo para uma conversa? E sobre superiores e inferiores. Cada um no seu processo evolutivo. O Evangelho nos mostra que precisamos de pessoas em níveis diferentes para o progresso, pois o superior de uma empresa tem a função de ajudar os seus colaboradores no seu desenvolvimento pessoal e profissional, e o aprendizado é recíproco. E da mesma maneira que Deus perguntará aos ricos: o que fizeste da fortuna que eu te dei? Ele também perguntará às pessoas que têm um cargo de destaque: o que fizeste com a sua autoridade? E novamente falando do nosso exemplo, não podemos achar que somos melhores porque chamamos o outro para conversar, para reconciliarmos. Estamos praticando o exercício da humildade. E uma frase muito boa, muitos já devem ter ouvido: você quer ter razão ou ser feliz? Você quer ter razão ou seu irmão de volta? Então estejamos receptivos na situação. Escutemos o nosso coração também. E perfeição. A gente está em um planeta de provas e expiações. Nós precisamos trabalhar os nossos vícios, e isso leva tempo. Muitas vezes, muitas encarnações. Mas de maneira nenhuma podemos desanimar, porque fomos criados para evoluirmos. Então temos muitas oportunidades benditas. Se a perfeição está bem distante, procuremos a cada dia vivenciar os ensinamentos do Cristo. E eu gostaria agora de compartilhar com vocês um conto que reflete um pouquinho. É um conto simples, mas reflete um pouquinho essa questão da perfeição. Em uma pequena aldeia existia um ancião muito sábio, o qual todos o chamavam de mestre. Ele era muito respeitado pelos seus ensinamentos, que eram repassados aos outros, principalmente aos jovens. Certa vez, um jovem muito inteligente e perspicaz buscou o mestre com uma grande dúvida, o qual o angustiava. Mestre, por que a perfeição é algo tão difícil de se alcançar? E o mestre, muito calmamente, o respondeu: e você saberia me dizer o que é a perfeição? Perfeição para mim é fazer tudo certo e no tempo certo. Pois bem, meu jovem,
eu vou te convidar para fazer um exercício. Talvez com ele você possa realmente saber ou confirmar se sua percepção está correta, disse o mestre. O jovem curioso logo se mostrou interessado. E então o mestre continuou: vá para sua casa e amanhã nos encontramos. Porém, traga consigo lápis e algumas folhas em branco. E assim o jovem o fez. E no caminho para casa, seus pensamentos borbulhavam em sua mente. Por que será que um grande mestre como ele não teria a resposta para o que busco? E qual motivo ele pediu que eu voltasse amanhã, trazendo lápis e folhas em branco? E no dia seguinte, chegando à casa do mestre, que o aguardava, vejo que seguiu minhas orientações e traz consigo os papéis e o lápis. Muito bem. O jovem olhava com muita ansiedade o mestre continuou: pegue um dos seus papéis e seu lápis e desenhe aquilo que neste momento você considera perfeito. O jovem, com muita avidez, pegou o lápis e o papel e desenhou uma mulher e entregou ao mestre. Poderia me dizer quem é essa mulher, espelhando tanta felicidade? É minha mãe, mestre. E por que sua mãe seria a referência da perfeição para você? Ora, porque ela é uma boa mulher, se dedica à família e cuida bem de todos. E você já viu-a errar? O jovem pôs-se a pensar alguns segundos e respondeu: sim, uma vez que fomos viajar, ela deixou a porta de casa destrancada, sem trancá-la. É mesmo, jovem. Sinto lhe dizer que a sua nobre mãe não é perfeita. Em alguns momentos ela se descuida. Mas vamos continuar a nossa tarefa. Pense mais um pouco e pegue mais uma folha e desenhe um outro alguém ou coisa que lhe remeta à perfeição. E lá foi o jovem se debruçar sobre o papel e desenhou uma criança e mostrou ao mestre: és uma criança. Quem seria? É meu irmão de 5 anos. E essa doce criança já te desapontou? Sim, ele já brigou com um amigo. Perceba, jovem, que essa doce criança não é perfeita, pois já experimentou do gosto da raiva e com ela tentou ferir o outro. Mas tente mais uma vez. O jovem se debruçou sobre o papel e assim surgiu uma paisagem. Ele mostrou ao mestre e ele disse: uma linda paisagem. Podes me dizer onde é? É à vista da janela da minha casa, disse o jovem. E me diga, querido, essa paisagem representa a perfeição para você? Sim. E por quê, mestre? E por quê? Interrogou o mestre. Porque é uma obra divina. Então, querido jovem, desenhe o que entendes por divino. E com a feição assustada, o jovem manteve imóvel por alguns segundos, olhando o papel, e após um longo tempo ele disse ao mestre: mestre, sinto muito, eu não consigo. Mostre-me o que não consegue. O jovem então expôs o papel puramente branco, sem nenhum sinal de grafite. O mestre fixou o olhar no papel e então se dirigiu ao jovem: você acaba de saber o que é a perfeição, meu querido. O jovem, muito confuso, questionou o mestre: mas como? Eu não toquei o grafite do meu lápis no papel? E o mestre, com um leve sorriso ao rosto, se aproximou do jovem e disse: o divino
Ele é perfeito. Por isso ele não tem forma, não tem cor, não tem traços. A mais pura perfeição está no papel em branco. Não há definições, nem traços. A perfeição pertence ao divino e não aos homens. Por isso, a perfeição se torna um mistério desafiador para você, meu jovem. Deseje viver, tenha compaixão, empatia e confie na força divina e deixe a perfeição por conta do universo. Assim o jovem seguiu seu caminho com a resposta perfeita em suas mãos. Esse texto é de Tiago Proba. E complementando com Emmanuel, todos nós, todos nós, espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. Portanto, agora sim, que tenhamos os ensinamentos do Cristo plantados no nosso coração. Precisamos fazer o que tem que ser feito, os nossos deveres, para cada vez mais atingirmos nossas virtudes e tirarmos as ervas daninhas como orgulho do nosso coração, sem acharmos que somos melhores ou maiores, para caminharmos nesta nossa evolução. Não desanimem. Estamos todos na mesma escola. Temos o melhor professor, Jesus. Que saibamos aproveitar esses ensinamentos e talvez conseguir a reconciliação com aquele irmão que nos é tão caro. Eu quero completar que nós todos temos a centelha divina. Nós não somos perfeitos, e tudo bem, mas que possamos fazer cada dia melhor, cada dia melhorar um pouquinho. Não precisamos resolver tudo hoje, mas que possamos olhar os sinais de Deus e as oportunidades para nós melhorarmos um pouquinho por vez, e que neste caminhar que possamos fazer como Santo Agostinho fazia, pois toda noite perguntava à própria consciência se não havia faltado algum dever ou se não havia deixado motivos para alguém se queixar dele. Eu quero encerrar com a frase do Chico, que Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos corre por nossa conta. Agradeço por me ouvirem. Uma boa noite, uma excelente semana a todos. Muito obrigado. Vamos nos colocando numa posição confortável, vamos fechando os nossos olhos, e nesse ambiente calmo, tranquilo, vamos nos ligando com os mentores da Casa de Paz e Amor, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, nos ligando com os mentores desse trabalho e toda essa espiritualidade amiga que nos receberam ao entrarmos nesse salão com muito carinho, com muita atenção, que esteve ao nosso lado até agora, identificando as nossas necessidades. E nessa conexão, nessa ligação, uma luz imensa vem caindo a cada um de nós. Esses bons anjos, bons espíritos, vão ajudar para que a gente, numa posição receptiva, possamos receber essas boas energias. E os médiuns
que se prepararam com muita atenção e responsabilidade, vão ser os intermediários para que cada um de nós possa receber essas boas energias. E assim, vamos iniciando a terapêutica do passe. Essa luz de paz, de amor, de serenidade, toca o alto da cabeça de cada um de nós. E daí, percorre todo os nossos centros de força. Passa pelo frontal, na altura da nossa testa, trabalhando os nossos pensamentos, organizando assim os nossos pensamentos, para que eles sejam positivos, que eles sejam otimistas, que façam e traga sempre o bem. Essa luz, essa energia segue para o laríngeo, atuando principalmente em nossa fala, para que tenhamos sempre as melhores palavras a dizer àqueles que chegam até nós. Palavras de ânimo, de incentivo, palavras que tragam a esperança. Essa luz segue ao cardíaco, atuando em nossos sentimentos, para que eles sejam mais afetivos e, como foi dito na palestra, com mais compaixão, com mais empatia, tentando compreender e entender o próximo. Segue para o gástrico, esse centro de força onde nós acumulamos essas energias negativas, que aí seja feita uma limpeza profunda, retirando todas essas energias, deixando esse centro limpo, mas que a gente preste muita atenção para que possamos ter sempre os melhores comportamentos e as melhores atitudes. Essa luz, essa energia segue até o esplênico, atuando na nossa imunologia, segue para o genésico, essa região co-criadora, que possamos usar todas essas energias para o bem. Ela desce pelas pernas, passa pela sola do pé, sobe pela parte posterior da perna, chegando até o início da coluna, no centro básico. Aí, atuando em toda a nossa estrutura óssea, nos deixando firmes. E essa luz sobe pela nossa coluna, vértebra a vértebra, fechando o ciclo assim, nos deixando firmes e fortes diante de todos os nossos desafios. E fechando o ciclo, nós vamos nos sentindo mais harmonizados, mais tranquilos, mais calmos e com mais ânimo para seguirmos a nossa caminhada. Agradecemos a espiritualidade por todas essas boas energias que nós recebemos. E assim, na prática de olhar ao próximo, já que nós recebemos tantas boas energias, vamos compartilhar um pouco com aqueles que necessitam de um caminho, de uma orientação, de uma palavra neste momento. Então, em pensamento, vamos vibrando por aqueles doentes do corpo físico, emocional, espiritual, que eles recebam do mais alto as boas energias para o seu refazimento, para a sua recuperação, para seguir a sua caminhada. E se nesse momento chega em nossa mente o nome ou a visão de uma pessoa que esteja necessitada, vibremos por ela nesse momento, que ela receba essas boas energias, onde ela estiver, se estiver num leito de hospital, ou estiver em sua casa, que ela receba as boas energias de toda essa espiritualidade, criando nela o ânimo de seguir firme e forte. Vibremos por aqueles que estão pelas ruas, aqueles que estão vivendo, que sejam amparados pela espiritualidade, mostrando a eles um caminho, mostrando a eles aonde seguir e principalmente fortalecendo eles nessa caminhada. Vibremos por aqueles que estão também por dependência química, que eles sejam amparados por seus mentores individuais, que recebam as orientações necessárias para superar, para evoluir, para crescer e se proteger também.
Vibremos por aqueles idosos que estão nas casas de repouso, que recebam o nosso amor e nosso carinho por tudo que tenha feito de toda a sua encarnação. Vibremos pelas crianças dos orfanatos, que elas se mantenham com esperança, com bom ânimo, para crescerem e seguirem a sua caminhada. E assim, junto com toda essa espiritualidade amiga, rogamos que essa espiritualidade vá até nossos lares e que lá em nossas casas possa fazer uma higienização profunda, retirando de lá todas aquelas energias negativas que nós mesmos às vezes criamos por diálogos muito ríspidos, por pensamentos negativos, ou que nós levamos de ambientes externos para dentro do nosso lar. Mas que nesse momento seja feita a limpeza, que essa espiritualidade retire de lá todas essas energias negativas, deixando o ambiente limpo, sereno, tranquilo, um ambiente onde nós vamos recuperar as nossas energias, onde nós vamos ter a paz, o descanso e principalmente que essa espiritualidade envolva todos aqueles com quem nós convivemos, que eles recebam essas boas energias, para que possa ter sempre e reinar sempre no lar a compreensão, o entendimento entre cada um. Voltando aqui para o salão, vamos vibrar pelos nomes, pelas pessoas cujos nomes estão nas urnas, as urnas dos encarnados, que eles recebam as nossas vibrações de amor, de paz, de fortalecimento. Vibremos por aqueles que estão na pátria espiritual, que eles possam também receber nesse momento as nossas boas vibrações, que estejam no seu processo de refazimento e no seu processo de preparação para uma nova encarnação. E assim, por ter recebido e também doado um pouco, agradecemos a toda essa espiritualidade, por estar sempre ao nosso lado, por trazer a cada um de nós essa esperança, essa fé, essa energia, o bom ânimo, para seguirmos firmes e fortes. E agora, vamos vibrar, ou pelas nossas águas, a fluidificação de nossas águas, que os químicos, biólogos, físicos da espiritualidade, com toda a sua bondade e generosidade, trabalharam, foram até a natureza e de lá retiraram os elementos necessários para fazer uma formulação e colocar em nossas águas neste momento. As águas que nós trouxemos ou as águas que estão em nossos lares. Mentalizemos elas recebendo essas boas energias, esses bons elementos químicos, para tornar esta água algo que vai nos aliviar, que vai nos conectar com a espiritualidade, que nos vai trazer tranquilidade e serenidade. Que ao ingerirmos esta água, façamos sim uma oração, um pensamento positivo, um pensamento de agradecimento pela vida e principalmente por toda essa atenção que essa espiritualidade tem conosco. Assim, caminhando para o encerramento, agradecemos a toda essa espiritualidade amiga que nos recebeu com muito amor, com muito carinho e que nos passou todas as suas boas energias, por toda a sua bondade, que nos transmitiu a tranquilidade e a serenidade. Agradecemos aos nossos mentores individuais, pelo esforço e pela inspiração de nos trazermos até aqui nesta noite. E que assim, tenhamos todos nós uma semana de muita paz, uma semana de harmonia em nossos lares, e que nos possamos manter harmonizados, firmes, fortes, diante de todos os nossos desafios. E principalmente, agradecemos ao Mestre Jesus, que nos permitiu estar aqui esta noite, e que esse Mestre, bondoso, carinhoso, possa nos abençoar e iluminar os nossos caminhos, hoje e sempre. Que assim seja, com a graça de Deus. Muito obrigado pela presença e nos vemos na semana que vem.